para quem quiser pesquisar. Todas as informações que tem nesse vídeo estão lá no site da NASA, estão disponíveis no site da NASA para vocês fazerem pesquisa, tá bom? Você desliga para mim, fazendo favor, Vitor? Planetas e estrelas em escala. Plutão. A Lua da Terra. Mercúrio. Marte. Vênus. Terra. Netuno. Urano. Saturno. Júpiter. O Sol. Sirius A estrela mais brilhante. Quase 2 vezes o tamanho do Sol. Pólux, gigante laranja. 8 vezes o tamanho do Sol. Arcturus, gigante vermelha. 20 vezes o tamanho do Sol. Aldebarão, gigante laranja. 45 vezes o tamanho do Sol. Beagle, supergigante azul. 80 vezes o tamanho do Sol. Delta Carinae, estrela binária. 90 vezes o tamanho do Sol. Pistostar, hipergigante azul. 150 vezes o tamanho do Sol. Cassiopeia, hipergigante amarela. 450 vezes o tamanho do Sol. Antares, supergigante vermelha. 700 vezes o tamanho do Sol. Betelgeuse, estrela variável semiregular. 900 vezes o tamanho do Sol. Mussefei, supergigante vermelha. 1500 vezes o tamanho do Sol. PV Cefei, hipergigante vermelha. 1900 vezes o tamanho do Sol. VY Canis Majores, hipergigante vermelha. A maior estrela conhecida. 2100 vezes o tamanho do nosso Sol. Somos do tamanho de poeira do espaço. Agora entendam o nosso movimento no universo. Esse é o velho conceito que aprendemos na escola. Os planetas orbitando em volta do Sol. Esse conceito está errado. Na verdade, o Sol é um cometa, viajando a uma velocidade de 70.000 km por hora. 20 km por segundo. Tudo está em completamos uma volta na galáxia
Para vocês verem, gente, que não é coisa da cabeça do Adair, não. Isso aí é realidade. É algo que realmente a NASA estuda. Eu vou só chegar esse data show para cá um pouquinho, porque ele ficou de lado. Para vocês que no livro A Hierarquia dos Iluminados e no livro de Urântia, a gente encontra relatos de 6 superuniversos, né? Aliás, 7 superuniversos. Aí tem mais Ravonna, a Ilha Paradisíaca e 7 superuniversos. Já dentro dos estudos novos da Confederação Intergaláctica, lá no livro do Rodrigo Romo, A Origem das Confederações, ele já fala em 12 superuniversos. E aí nós trouxemos aqui hoje para vocês a concepção do multiverso segundo a visão que o Rodrigo Romo traz do que é passado para ele pelo Yaberim, pelo Yasnon Yas, pelo Staher, vamos dizer, pelos seres que canalizam com o Rodrigo Romo. Então esse conteúdo aqui é o conteúdo do livro dele, A Origem das Confederações. A concepção do multiverso tem lá no centro a Ilha do Paraíso, que é a morada da divindade, ou da fonte que tudo é, que nós convencionamos chamar de Deus, né? Em torno da Ilha do Paraíso, nós temos Ravonna, que é um universo à parte. Ele é o centro administrativo e cocriacional de todos os superuniversos. Nós temos o primeiro superuniverso, que é o Aratelis. Nós temos o segundo superuniverso, que é o Mesaguar. Nós temos o terceiro superuniverso, que é o Aja Luxaram. Nós temos o quarto superuniverso, que é o universo de Meroni. O quinto superuniverso é o universo de Aratreia. O sexto superuniverso, o Linatil. O sétimo superuniverso, Orvoton. Esse é o que a gente está. O oitavo superuniverso, o Nana. O nono superuniverso, Norashi. O 10º superuniverso, Akadhan. E o 11º superuniverso, o Tarogan. Eu quero ver aqui porque que não está saindo o último superuniverso. Acho que é porque tem que colocar no modo de apresentação. Ah, ele ficou um pouquinho para fora. Consegui descobrir qual é o nome dele não. Vamos continuando. Então esses são os 12 superuniversos na concepção que a Confederação Intergaláctica trouxe para o Rodrigo Romo. Ou seja, é uma concepção ampliada daquela concepção que nós tivemos lá com a edição do livro de Urântia em 1935. Inclusive muita gente, quando pega o livro de Urântia e vê lá a data da primeira edição, 1955, fala, não, o Adair sempre fala do livro de Urântia em 1935. Mas não é 1955 que foi a primeira edição dele. Na verdade, o livro de Urântia foi concebido realmente em 1935. Só que na época, quando aquela equipe de pessoas que receberam a informação, que foram 70 pessoas, eles resolveram editar o livro e aí veio a orientação daqueles veladores. Aqueles que trouxeram as informações, que foram pleiadianos, eles falaram, não edita o livro agora. Mas por que nós não podemos editar o livro agora? Porque está vindo uma guerra aí. E essa guerra vai dar uma bagunçada no planeta de vocês. Então, vamos esperar para ver o resultado dessa guerra.
E aí eles esperaram. Realmente, em 1939 veio a guerra, durou até 1945. Aí em 1945, quando terminou a guerra, a gente já pode editar? Não. Ainda precisa fazer alguns ajustes, principalmente porque o ser humano teve contato com consciências de outros planetas. E pode ser que a coisa venha a degringolar daqui para frente. Então vamos dar um tempo. E aí eles esperaram mais 10 anos para poder publicar o livro. E aí em 1955 o livro foi publicado. Então, essa é a concepção de multiverso que nós vimos na nossa aula passada. E nós temos aqui, ó, como que é a nossa localização dentro desse multiverso, né? A capital, a gente sabe que, vamos dizer, é o universo central, se chama Ravonna, e a capital é Shantar. Inclusive, tem um livro do Rodrigo Romo que se chama Cosmogênese de Shantar. Muito bom para a gente entender toda essa formação do multiverso aqui. Lá nesse livro ele explica direitinho tudo isso. O superuniverso é Orvoton, a capital é Unversa, o nosso universo local é Nebadon, a capital de Nebadon é Salvington, o setor menor é o setor de Enza, o cluster maior lá dentro desse setor de Enza, porque a gente vai estudar clusters de galáxias. O cluster maior, que tem 49 galáxias, se chama Naoshi. E a capital, Naoran. Naoshi está dividida em 2 setores. Olha que interessante. Naoxdrim e Theta. Naoxdrim, a capital é Okshan e possui 28 galáxias. Theta, a capital se chama Edência, onde se localiza a Via Láctea, tá? E possui 21 galáxias. As constelações, no caso aqui a constelação de Norlatiadec, tem dentro dessa constelação, que lembra que eu falei para vocês separar a ideia de constelação dos desenhinhos do céu? Tá aqui, ó. Dentro da constelação de Norlatiadec, nós temos a constelação de Órion, constelação de Sagitário e constelação de Perseu. Tudo dentro dessa constelação. A capital é Edenhel. O sistema nebular de Satânia, Velatropa ou Oriones tem a capital Jerusalém. Aqui nós já estamos falando em Oriones, ou seja, tratando do braço de Órion, né? Que a gente falou muito dele lá na nossa última aula. E nós temos as Pleiades aqui sendo nomeadas como M45 e a capital das Pleiades, Alcione. Ou seja, tem gente que chama Alcione, né? Inclusive até coloquei o acentinho aqui. E nós temos a nossa Via Láctea, que nós temos o centro gerador Shamuna, a ordem Lanonandek, Lúcifer. Ou seja, o dirigente da nossa galáxia, da ordem de Lanonandek, é o Lúcifer. Aí muita gente vira e fala assim, mas peraí, Odair, você está falando do mesmo Lúcifer lá da Bíblia, aquele que virou uma serpente e mandou a Eva comer a maçã, aquele que vive perturbando a humanidade e trazendo transtorno para a humanidade? Gente, aquilo que está lá na Bíblia foi, vamos dizer assim, um engano de personalidades, de pessoas. Na verdade, o Lúcifer, esse ser da ordem de Lanonadek, ele nunca pôs os pés aqui na Terra. Ele nunca veio para o nosso planeta. Pretinho, você liga a luz lá para mim, agora que eu caí a ficha. Nós falamos aí na nossa última palestra, a nossa Terra, a localização dela no nosso sistema solar, que é chamada de Urântia, Shan, Tiamat, Gaia ou Terra. Aqui eu expliquei para vocês que é de acordo com a visão daquele povo que visitou o nosso planeta. E esse nome aqui, Terra ou Gaia,
são os nomes mais conhecidos aqui no nosso planeta, né? Porque Gaia é o nome mais conhecido pelos esotéricos e Terra é o nome popular, típico mesmo, que o próprio homem deu para o nosso planeta. Nós vemos aqui dentro do nosso sistema solar, o planeta Terra, ele é o terceiro em relação ao Sol, né? E aí nós temos todo o nosso sistema solar completo aqui. A única coisa que faltou nesse desenho aqui, e que inclusive eu citei na última aula, são os dois cinturões de asteroides. Tem um cinturão de asteroides que ele passa entre Marte e Júpiter, e tem o cinturão externo, que passa lá para fora da órbita do nosso sistema solar, né? Então, aqui é para vocês terem uma noção do tamanho da Terra em relação aos outros planetas e a posição da Terra em relação aos outros planetas do nosso sistema solar. Agora nós vamos falar para vocês da chegada do homem no nosso planeta. Está escura a letra, não está? Cássio, acho que vai ter que desligar mesmo. É duro. Porque a letra ficou, era para a letra ter ficado toda branca, e aí acabou que ficou essa corzinha aqui. Eu esqueci desse detalhe, de ter mudado essa cor. Porque o fundo escuro devia ter ficado clarinha a letra, né? Olha só. Os primeiros homens encarnaram na Terra há 5,5 bilhões de anos, segundo o mestre Elmória, que é um dos grandes instrutores que trazem informações para a humanidade, que trazem informações a respeito dessa visão que é trazida pela grande fraternidade branca a respeito da chegada do homem no planeta Terra. O projeto inicial evolutivo se dividiria em raças, raízes, e estas, por sua vez, se dividiriam em 7 sub-raças, cada uma sendo dividida em 7 sub-raças cada uma, sendo que cada ciclo de sub-raça deveria evoluir em um período máximo de 2.000 anos. Assim, cada raça raiz deveria seguir o seu processo evolutivo entre chegada no planeta, adaptação, evolução e saída num período de 14.000 anos, com grandes intervalos entre essas chegadas, para que o planeta pudesse ser requalificado, para que fosse adaptado às condições necessárias para ser habitado pela raça raiz posterior. Ou seja, o nosso planeta, ele foi colocado no nosso sistema solar para ser uma escola planetária, literalmente, em que as raças chegariam, passariam pelos seus processos evolutivos e depois deixariam o planeta normalmente. E esse ciclo foi programado para que esse ciclo acontecesse a cada 14.000 anos. Era para uma raça chegar e evoluir com todas as suas 7 sub-raças em 14.000 anos e ser retirada do planeta. O planeta passaria por uma nova, vamos dizer, uma nova preparação para receber aquela nova raça. Lembrando, gente, que essas raças, elas não eram físicas. Lembrando a vocês que não eram seres físicos. Eles eram seres de outras dimensões, principalmente a partir da 5ª dimensão. Então, não existiam seres físicos. Por isso vocês vão notar que existiam algumas diferenças com relação à forma humana que nós temos hoje. As 3 idades de ouro, ou seja, as 3 raças que vieram para o planeta, passaram pelo seu processo evolutivo aqui no planeta, evoluíram normalmente e depois deixaram o planeta. Essas 3 raças, com suas sub-raças, acabaram sendo chamadas de idades de ouro. Por quê? Porque foram perfeitas.
o processo evolutivo delas ocorreu normalmente, sem nenhum tipo de interferência, sem nenhum tipo de problema. E aí nós vemos aqui, ó, no início, a Terra teve 3 idades de ouro, correspondentes à primeira, segunda e terceira raças raízes. Quando uma raça raiz tinha sido toda ascensionada, a próxima era encarnada, depois do período de adaptação do planeta e assim sucessivamente. Ou seja, chegou, passou por todos os estágios, as 7 sub-raças, inteirou os 14 mil anos, tchau, vai embora do planeta. E o que é interessante é que esse conteúdo bate exatamente com o que é dito pelo Ramatiz, lá naquele livro O Astro Intruso. Porque naquele livro O Astro Intruso, o Ramatiz deixa claro que o planeta Terra, essa foi a função primordial do planeta Terra. Ser um planeta escola. Sempre foi. Era para ser sempre assim, uma raça chegava, evoluía e saía. E era para acontecer isso ciclo após ciclo. Só que aí, vocês vão ver aqui mais para frente, que aconteceram alguns probleminhas. Nas 3 idades de ouro, não existia infância. Olha que interessante. Os filhos eram criados já adultos, através da projeção pelos pais, de 2 raios de luz, um raio masculino e um raio feminino. E no encontro deles era composto o corpo deste novo ser, que seria empossado pelo espírito. Perto do final de uma encarnação, o indivíduo comunicava aos amigos e parentes sobre a sua partida. Procurava os novos pais e, com a aceitação destes, deixava consigo os seus pertences e acertavam a data do seu renascimento. Pensa que maravilha, gente! Quando chegava próximo do meu desencarne, depois de viver aí uma vida bem longa, eu chegava num ponto que eu virava e falava assim, olha, eu não quero mais esse corpo não é mais interessante para mim. Eu quero retornar para as esferas superiores, passar um tempo lá, e depois eu vou retornar numa nova proposta encarnatória. Ele avisava, ó gente, eu vou desencarnar, tá? Tô indo e vocês não se preocupem não, porque tá tudo bem. Ou seja, não tinha aquele chororô que a gente tem hoje, quando a gente fica sabendo que a pessoa vai desencarnar, né? Quando é desenganado pelos médicos, aí, fulano vai morrer e tudo mais e tal, tem um diagnóstico de alguma doença em estágio avançado. Não existia essa dor, não existia esse sofrimento. Era tudo tão perfeito que eles chegavam nos parentes e falavam, tô indo. E o que é interessante, eles tinham o direito de escolher os novos pais. Ou seja, eu ia buscar um casal para ser os meus novos pais, que eles trouxessem para mim não só uma informação energética que vocês viram aí, que era formada pela energia dos pais, não pela relação sexual, mas pela energia dos pais. Então eles iam me trazer uma nova carga energética, um novo conhecimento energético, mas como também poderiam me trazer um novo conhecimento. Então, se de repente, numa encarnação, eu era filho de um casal de engenheiros, na outra encarnação, eu falava assim, não, mas agora de engenharia eu já entendo tudo. Eu vou desencarnar e reencarnar como filho de um casal de médicos, porque agora eu quero aprender medicina. Eu quero ser de uma família de médicos. Na boa, sem nenhum problema. Tanto que aí o que é interessante, olha só, essa pessoa entrava na chama violeta, que era mantida em um dos templos que existiam no planeta naquela época, o seu corpo era consumido e retornava ao éter universal. Aí ele permanecia algum tempo nos reinos internos ou superiores e depois retornava, reencarnava sem nenhum problema e sem perder nada da memória de vidas passadas. Pensa que maravilha, hein? Lembrava de tudo, não se esquecia de absolutamente nada. Estava lá todo o conteúdo, toda a informação estava lá para ele
só somar novos conhecimentos. O clima no planeta, naquela época, ele era semitropical e irregular, e reinava a harmonia na natureza. Então não existiam tempestades, vulcões, furacões, ciclones ou geleiras nos polos, nem o norte nem o sul. Vocês vão entender daqui a pouquinho por que os polos começaram a ter gelo. Não tinham insetos. Isso aqui é o interessante, olha só. Nem vermes, nem bichos ou doenças. O planeta era perfeito. Era perfeito. A harmonia existia absoluta em tudo. E uma coisa interessante que eu fui buscar o conhecimento dentro das informações, dentro da própria Fraternidade Branca, dentro do livro Os Portadores da Luz Violeta, explica aqui como que foram criados esses bichos. É porque as criações mentais humanas, elas estavam intoxicando tanto, mas tanto a psicosfera do planeta, que isso criou uma camada espessa de energia escura em torno do planeta, impedindo que o planeta gerasse luz. Era tão forte, mas tão forte, que foi feita uma projeção para que se resolvesse essa situação. Aí eles falaram assim: bem, como essa camada é criada por formas de pensamento, e elas existem na psicosfera, vamos fazer o seguinte: vamos transformá-las em matéria, vamos densificar essa energia para que ela possa ser suavizada. Então vamos, como que nós vamos densificá-la? Vamos densificá-la de forma que ela possa ser espalhada por todo o planeta e sem agredir de forma muito intensa o meio ambiente. Porque se falassem assim, não, vamos colocar toda essa energia em um ponto só, daria um monstro gigantesco. Pensem em uma barata de 500 metros de altura. As mulheres aí que adoram barata. E aí eles falaram, não dá para colocar num ser só. Então vamos distribuir isso em vários seres pequenos. E aí foi quando surgiu a ideia de criarem os insetos. Os insetos são a materialização dos nossos pensamentos negativos. Vejam só que interessante, hein? E aí nós vamos continuando aqui. A superfície da Terra era branca. Olha que interessante. A superfície era branca e irradiava as cores do arco-íris. Ela era coberta de vegetação, árvores, montanhas, contornando rios, lagos, cachoeiras e oceanos. Pensa, o nosso planeta não tinha cores diferenciadas. Ele era branco e, por ser branco, todo mundo sabe que o branco é a união de todas as cores, ele então irradiava as cores do arco-íris de acordo com que o espectro de luz solar batia no planeta. Pensa, o planeta Terra era um arco-íris gigante. Que fantástico, hein? Os animais eram dóceis e pacíficos e se alimentavam de plantas, convivendo harmoniosamente com os outros animais e com os seres humanos. Vejam que interessante, os animais não tinham medo do homem, não tinham medo do ser humano e não atacavam uns aos outros. Eles não precisavam atacar uns aos outros. Esse ciclo de alimentação que nós vemos hoje, de animal que come carne, os animais carnívoros, não existia. Aí acontece o flagelo para o planeta Terra. Até aqui, estava tudo normalzinho, tudo tranquilo. O planeta estava em plena harmonia. Aí nós vamos estudar um pouco agora sobre a chegada dos retardatários. Houve um conselho cósmico para decidir o destino de bilhões de fluxos de vida, habitantes planetários de várias galáxias.
que não se desenvolveram o suficiente para permanecerem em seus planetas de origem, devido ao seu baixo padrão energético, sendo considerados retardatários. Existiam em vários sistemas, não só da nossa galáxia, mas também de outras galáxias vizinhas do nosso universo local, existiam seres que eles tinham dificuldade de evoluir no padrão evolutivo daqueles planetas, acompanhar o padrão evolutivo daqueles planetas. Por quê? Porque esses seres, eles eram resistentes à evolução, como nós estamos encontrando aqui no planeta Terra hoje, que o planeta Terra está em franco processo de evolução, mas tem aqueles teimosos que estão batendo o pé e não estão querendo evoluir com o planeta. Da mesma forma que o nosso planeta agora está passando por um processo de expurgo planetário, outros planetas na nossa galáxia e também em galáxias vizinhas também passaram por esse mesmo processo. Só que aí o que é interessante, ao Conselho Cósmico foi apresentada a proposta de fazê-los passar pela chamada segunda morte, pela qual os indivíduos seriam destruídos e reduzidos a uma substância da qual não haveria retorno. E assim se tornariam parte do éter universal. Ou seja, aquelas centelhas divinas que já tinham passado pelo processo de fragmentação monádica, que já tinham passado pelas experiências, por várias experiências, e que estavam tentando aí, de forma constante, buscar a evolução desses seres, eles não evoluíam. E aí foi sugerido para esse Conselho Cósmico que esses seres fossem desintegrados, que eles passassem pela segunda morte. Mas aí a hierarquia terrestre que estava presente neste conselho se ofereceu, demonstrando um grande amor por essas emanações de vida e acreditando na sua recuperação, ofereceu a Terra como um lar para o seu desenvolvimento. A hierarquia terrestre, na época, sugeriu, não, em vez de desintegrar esses seres, em vez de extinguir com essas consciências, retorná-los para o éter universal, ou seja, eles retornarem para a fonte que tudo é, com a sua caminhada evolutiva interrompida, não, vamos trazê-los para o planeta Terra e vamos dar a eles uma nova chance. E assim eles fizeram. Aceita a proposta, foram feitos todos os preparativos para a chegada dos novos habitantes ao nosso planeta. Exatamente. Aí a bagunça começou. Nós vemos aí a formação da quarta raça raiz. Quando a primeira raça chegou, evoluiu, foi embora. O planeta passou por uma adaptação. A segunda raça chegou, evoluiu e foi embora. O planeta passou por uma nova adaptação. A terceira raça chegou, evoluiu e foi embora. O planeta foi preparado para a chegada da nova raça raiz, a quarta raça raiz. E aí esses retardatários, foi justamente essa a ideia, vamos pegar esses retardatários e colocá-los junto com os membros da quarta raça raiz. Ou seja, eles vão evoluir junto com os outros. O bom exemplo dos outros vai auxiliá-los no processo de evolução deles. Então eles vão poder crescer e evoluir espiritualmente junto com os novos seres que estão chegando na quarta raça raiz. Os retardatários chegaram a 22,7 milhões de anos, juntamente com a quarta raça raiz, sendo que as 3 idades de ouro iniciais duraram, as 3 idades de ouro iniciais
duraram 5.477.300.000 anos. Ou seja, para que aquelas 3 primeiras raças chegassem, evoluíssem e partissem, e o planeta passasse por uma nova configuração, levou esse tempo todo. Mais de 5 bilhões de anos, quase 5 bilhões e meio de anos. E aí é onde entram aquelas idades, nesses períodos intermediários, entram aquelas idades que são constatadas hoje pelos cientistas. A idade dos dinossauros, né? Aquelas primeiras manifestações de vida. São esses intervalos entre a chegada e a partida de uma raça e outra. Interessante a gente ter essa concepção, né? Dessa diferença que foi. E aí, com a chegada da 4ª raça raiz, a forma de nascimento passou a ser pela gestação através da mulher, pois o padrão de vibração energética dos retardatários era muito baixo, impossibilitando a geração por interação energética. Pisou? Pisou. Gente, se fosse baratinho ela ia reto, ela não fazia tudo. É um pisou. Então, para vocês verem, esses seres, a carga energética deles, mesmo, a carga energética deles, ele vai reencarnar como uma borboleta. A carga energética deles, desses novos seres, era tão pesada que não dava para fazer o processo como acontecia nas outras raças anteriores, que era a união energética entre os dois seres, que emitiam raios, vibrações do masculino e do feminino, que essas vibrações se uniam e formavam um novo corpo. Não dava para ser assim. O padrão vibratório desses seres que estavam chegando no planeta era muito, mas muito pesado. Então, foi preciso começar a ter a gestação através da mulher. Aí que começou a haver, dentro da 4ª raça raiz, a relação sexual. A relação homem-mulher. E a mulher gerar os filhos dentro do seu próprio ventre. Até então isso não acontecia. Para vocês verem o nível de degradação que o ser humano se rebaixou. E inclusive mais para frente nós vamos estudar e vamos ver que esse nível foi abaixando cada vez mais. Os principais defeitos desses retardatários eram a arrogância, a rebelião, a preguiça, a resistência ao progresso, a teimosia e o ressentimento a mudanças. Os retardatários aí, ó. Vocês querem identificar um retardatário, gente? É só vocês analisarem essas características aqui, ó. É arrogante, é revoltadinho sem causa, sabe aquele rebelde sem causa? Pois é, né? O preguiçoso, o que resiste ao progresso, aquele que não aceita a evolução, que não aceita o crescimento, que não aceita o progresso de jeito nenhum. A teimosia, o bichinho teimoso, e o ressentimento às mudanças. Ou seja, aquelas mudanças de conceito, de paradigmas, e isso aí a gente pode buscar esse ressentimento, essa resistência, até mesmo dentro das religiões hoje. Que a religião se tornou o maior instrumento de cerceamento ao crescimento intelectual, moral e espiritual do ser humano. Porque tudo que é novo, a religião recusa. Tudo que é para trazer um conhecimento superior, a religião recusa. E vocês se lembram que eu falei lá na nossa primeira aula, a respeito do Galileu Galilei. Quando ele caiu na burrada de falar que a Terra girava em torno do Sol, e não o contrário, mandaram ele para a fogueira.
A hora que botaram fogo, ele mudou de ideia. Na hora que ele viu que eu não vou morrer, aí ele mudou de ideia. Ele falou, não, antes que eu morra, beleza, vai continuar. Continuem com essa tese de vocês aí, para vocês verem, né? Então, aí, ó, tá facinho pra gente descobrir quem são os retardatários. Enfim, eles eram ignorantes, vis e grosseiros. As suas formas de pensamentos impuras influenciaram a maneira de ser dos outros seres humanos e se espalharam como uma neblina encobrindo a atmosfera da Terra. Aqui aconteceu aquilo que eu falei para vocês. Eles eram tão fortes e tão persuasivos que as formas de pensamento impuras deles acabaram influenciando a maneira de ser dos outros seres humanos. Porque na quarta raça não nasceu só retardatário, nasceu outros seres que também estavam vindo para fazer o seu processo evolutivo aqui na Terra. E eles chegaram e corromperam aqueles outros seres, que eram simples, que eram mais conectados com a fonte que tudo é. E eles foram corrompendo essas pessoas e foram somando as formas de pensamento deles, de tal forma que eles criaram essa neblina. Como eu falei, era uma camada escura que impedia que o planeta emitisse luz. Quando esses seres desencarnaram, eles tinham um grau. Exatamente, não tinha umbral. Então, também foi criada aí a ideia do umbral. Daqui a pouquinho nós vamos chegar lá que você vai ver a questão do conselho kármico. Por 100 anos, as emanações de vida terrenas da Terra foram protegidas da influência maléfica dos retardatários, através das invocações dos sacerdotes supremos, mas sucumbiram à tentação da curiosidade e seguindo as más influências dos retardatários. Acabaram seguindo as más influências dos retardatários. Eles foram protegidos durante 100 anos ainda. Durante 100 anos, eles ainda eram protegidos da influência dos retardatários, por causa do poder dos sacerdotes supremos, que eram seres, que eram os guias, que eram chamados manus, os dirigentes daquelas raças. Eles protegiam eles, mas infelizmente o ser humano, quando ele é ingênuo, ele é curioso, então ele acaba querendo ver aquela situação aonde que vai dar. A grande maioria dos usuários de droga que a gente conhece hoje, eles falam claramente, quando a gente pergunta: por que você usou droga pela primeira vez? Curiosidade. A grande maioria responde: curiosidade. Usei por curiosidade. Porque hoje em dia ninguém vem falar que usa droga porque não sabia que a droga faz mal. Sabe sim, mas tem curiosidade e quer saber o que a droga faz. E aí é onde vai lá, usa e acaba se viciando. Ele quer experimentar. E o ser, quando ele é simples e ingênuo, ele quer experimentar. Então ele vai buscar experimentar. E foi isso que aconteceu com eles. Usando a sua rebeldia, o livre-arbítrio, e desacreditaram nos iluminados e duvidaram do poder de Deus. O povo da terra rebelou-se e expandiu toda a sorte de más influências dos retardatários, através das formas de pensamento impuras por todo o planeta. Ou seja, mudaram toda a psicosfera planetária. Eles, como sempre, Deus não interfere, Ele deixou que eles seguissem o livre-arbítrio deles, e eles seguiram o livre-arbítrio deles. E aí cometeram esse erro, né? A humanidade foi perdendo a consciência da presença dos mestres e anjos que a instruíam.
apesar destes permanecerem os inspirando e ajudando. É a situação que nós estamos hoje. A gente perdeu a conexão com os nossos mentores, com os nossos mestres, com os anjos, os nossos guardiões, os nossos protetores. E aí a gente perde a fé. A gente perde a conexão com o todo. A gente perde a conexão com a espiritualidade. E aí aparece o famoso ceticismo. A gente começa a deixar de acreditar que Deus existe. A gente começa a deixar de acreditar que existem mestres, que existem anjos. Olha só, o fogo sagrado, que é a poderosa luz que desprende do coração, tornou-se diminuto e milimétrico. O fogo divino, a famosa chama trina do ser humano, se apagou. A chama trina da humanidade se apagou. E graças a Deus que nós tivemos um ser que se ofereceu para poder vir e reativar a chama trina da humanidade. A queda do homem ocorreu nas regiões onde hoje é o Vale dos Rios Tigre e Eufrates, há 1,9 milhão de anos após a chegada dos retardatários. Olha só, eles chegaram a 22,7 milhões de anos. 1,9 milhões de anos depois, houve a queda total da humanidade, em que a humanidade caiu no abismo. Pensem, depois da chegada deles, levou 100 anos para que eles começassem a contaminar a humanidade. E eles foram contaminando. Levou 1.900.000 anos. Mas eles conseguiram corromper toda a humanidade. Eles conseguiram corromper toda a humanidade. As consequências dessa queda: a criação do Conselho Kármico, aí que foi criado o Conselho Kármico. Não, o Conselho Cósmico é o Conselho da Galáxia, tem um Conselho do Sistema Solar, tem um Conselho Galáctico, tem um Conselho do Quadrante, tem um Conselho do Universo, são vários conselhos. Inclusive esse Conselho Cósmico que reuniu lá no início, ele era um conselho universal mesmo. Por quê? Porque envolvia seres de várias galáxias, não era só a Via Láctea que estava envolvida. Eram vários seres de várias galáxias que estavam envolvidos no processo de expurgo, que são os retardatários. Oi? O kármico é só aqui da Terra. Que inclusive hoje, até eu acho fantástico isso, Mônica de Medeiros, Rodrigo Romo, todos já estão falando, mudou o nome, né, do Conselho Kármico. Hoje ele não se chama mais Conselho Kármico, ele se chama Conselho Evolutivo, né? Foram feitas algumas mudanças nas diretrizes do Conselho Kármico, mas olha aí, a criação do Conselho Kármico para julgar e direcionar a humanidade no resgate do seu karma, conduzindo-a em sua evolução. Aí surgiu a questão do umbral. O Conselho Kármico tinha que mandar esses seres para uma região onde eles, por exemplo, expurgassem um pouco do mal que eles praticaram. Eles não iam ficar num lugarzinho, ou seja, pratiquei mal, horrores, fiz muito mal, e aí o Conselho Kármico vai e me manda para o Jardim do Éden, me manda para o paraíso, me manda para um lugarzinho legal. Eu vou aprender o que com isso? Nada. Eu vou continuar praticando mal. Eu vou continuar vibrando na energia negativa. Afinal, não tem consequência danosa. Então o Conselho Kármico foi criado justamente para poder decidir o futuro desses seres. Então eles eram enviados para o umbral, passavam uma temporada lá no umbral e vinha numa nova proposta encarnatória expiatória. Foi aí que o nosso planeta passou a ser de expiação e prova. Porque essas pessoas precisavam reencarnar em situações de expiação. Houve uma cisão na hierarquia terrestre. Isso aqui é importante, gente. Onde parte do clero
queria expulsar da terra os retardatários. E a outra parte se incumbiu de elaborar um plano divino para o resgate dessas almas, onde foi criado o umbral. Foi criado um plano para que tinha parte do clero, tinha parte da hierarquia espiritual do planeta, que virou e falou assim: gente, deu good o negócio de trazer esses retardatários aqui para a Terra, deu errado, então vamos mandar esse povo todinho de volta e o Conselho Galáctico se vira com eles. Ó, 1.900.000 anos se passaram e a gente não conseguiu nada com esse povo, eles lascaram com o nosso planeta, vamos mandar esse povo daqui. Mas surgiu a ideia de se criar um conselho kármico, e esse conselho kármico iria tentar novas oportunidades para estes seres. Então, teve parte do clero, teve parte dos mestres que não concordou com isso, e por isso eles deixaram o planeta. Eles falaram: não, nós não vamos ficar aqui malhando em ferro frio, não, tentando, pelejando com vocês, e a humanidade não evolui. Vamos largar esse povo na chapada, vamos embora, porque não está dando certo, não está colando a coisa. Deu errada a ideia aí. Mas os outros insistiram. E dentre os que insistiram, nós temos aqui o Lorde Maitreya e a Mãe Kuan Yin, que eram iluminados, que já faziam parte da hierarquia planetária. Esses iluminados guardiões, como o Lorde Maitreya, que é o Cristo cósmico, e a Mãe Kuan Yin, tiveram a garantia da sua ascensão, ou seja, não mais reencarnariam na Terra. Depois da queda, eles não mais reencarnariam na Terra, ou seja, o contato deles com a humanidade seria todo em plano espiritual, porque eles não queriam mais se contaminar com a energia da humanidade. Então foi permitido a eles: não, beleza, vocês vão continuar com o projeto de resgate desses exilados aqui na Terra, e vocês, mas vocês vão ficar nos planos sutis, vocês não vão reencarnar mais. Então foi dada a eles essa oportunidade. A pigmentação da Terra, que era branca, como eu falei para vocês, começou a mudar para o cinza e o marrom. Olha só, a cor do planeta começou a ficar escura, com cores negativas. O marrom e o cinza são cores negativadas. Os elementais se recusaram a adornar de vegetação algumas regiões do planeta, o que originou os primeiros desertos do nosso planeta. Porque os elementais se recusavam a ir adornar e levar água, levar vegetação, levar vida para aquele local. Eles se recusaram, porque a energia ela estava tão densa, tão pesada. Isso aí vocês verificam, né? Que justamente onde estão os maiores desertos do planeta é justamente nas regiões onde as civilizações já estavam lá há milhares de anos. A carga energética desses seres fez com que esses locais se tornassem desertos. Muita gente acha: não, é o movimento tectônico, não, é a rotação do Sol, é a fase da Lua. Não é. É a presença humana que estragou tudo. Para vocês verem, hein? Surgiram nessa época o sofrimento, a dor, o medo, a desgraça, a ignorância e a cegueira, que reinam até hoje, igual a nossa irmã Célia falou. Estão reinando no nosso planeta até hoje, essas situações. E aí, o ser humano foi se afundando cada vez mais. Os animais que eram dóceis, belos e retratavam a perfeição do Criador foram se tornando hostis e desenvolveram garras, chifres, cascos, escamas, venenos, pele grossa e áspera.
ou pelos, como mecanismo de defesa contra ataques. Ou seja, os animais que antes eram perfeitos, dóceis, mansos, começaram a ficar agressivos e a atacar uns aos outros. E como mecanismo de defesa, eles começaram a sofrer mutações. Para evitar os ataques. Eles começaram a desenvolver garras, desenvolveram o casco resistente a ferimentos, a pele grossa, resistente a ferimentos. Para vocês verem a situação que o planeta foi ficando. O reino vegetal, que tinha uma beleza imensurável, desenvolveu ervas daninhas, espinhos, venenos e cascas densas. O reino vegetal, que era perfeito, começou a sofrer mutações. Por causa da carga energética tão densa que estava no planeta, as árvores, todos os elementos da natureza começaram a sofrer modificações. E inclusive nós já fizemos vários testes, já temos aí vários testes, inclusive o primeiro teste desses que eu vi foi dentro da Sukyo Mahikari, em que eles colocavam feijões dentro de recipientes com algodão úmido e dentro de uma caixa eles escreviam obrigado ou arigato e na outra eles escreviam seu idiota e colocavam em partes separadas. E aí todo mundo que chegava perto da caixa que estavam os feijãozinhos lá com a palavra idiota, chegava seu idiota. E chegava no outro, que era o feijãozinho que estava lá com a palavra obrigado, arigato, eu te amo, que lindo, e jogava energias positivas. Eles verificaram a diferença no desenvolvimento das plantas. Para vocês verem, foi verificado a diferença no desenvolvimento das plantas. E inclusive tem até um videozinho que circula na internet aí do menininho que faz essa experiência. Um menino, ele fez essa experiência também. Colocou lá os feijõezinhos dentro dos potinhos. Num ele escreveu palavrões e no outro ele escreveu palavras de amor. E fez o teste. E realmente ele verificou que isso, realmente, os nossos pensamentos, as nossas emanações energéticas influenciam gravemente no ambiente ao nosso redor. E isso aconteceu com o sistema ecológico do planeta inteiro. Olha aqui uma outra coisa interessante. A Lua afastou-se da Terra. A Lua, na época das idades de ouro, ela era mais próxima da Terra. Tanto que os antigos, eles a viam muito maior. Eles a viam com muito mais perfeição do que nós vemos hoje. A energia do planeta Terra estava tão pesada que a hierarquia espiritual afastou a Lua da Terra para que ela não sofresse a influência negativa do nosso planeta. Porque na Lua existem bases extraterrestres. Existe vida na Lua. E aí, o que acontecia? Eles falaram assim, não, vamos afastar a Lua da Terra para que ela não seja contaminada. Então eles retiraram a Lua, vamos dizer, da localização onde ela se encontrava e colocaram ela numa localização mais afastada do planeta. A Terra chegou a declinar em até 45% do seu eixo. Em 45 graus, na verdade, né? O seu eixo. E aí foi onde o que aconteceu? O congelamento dos polos. O eixo gravitacional do planeta foi invertido em 45 graus. E aí os polos do planeta ficaram sem receber luz direta do Sol. Eles recebem a luz de forma indireta. E aí congelaram os polos do planeta. Exato. Hoje o eixo está retornando. Então o nosso dia ele está acelerando, não só com a retornada do eixo, a inversão do eixo gravitacional, mas também com o processo de inspiração solar.
O nosso Sol, como tudo no universo, ele é vivo. E ele inspira e expira. E nesses momentos de inspiração solar, ele atrai os planetas para mais próximo dele. E quando ele está no momento de expiração solar, ele afasta os planetas de perto dele. Então é automático. O Sol está no momento de inspiração, ele está trazendo os planetas para mais próximo dele. Automaticamente, o giro do planeta em torno do Sol, a elipse, que a gente chama de spin no sentido atômico, a órbita do planeta diminuiu. E por ela ter diminuído, se o planeta continuasse rodando no processo de rotação na mesma velocidade que ele rodava antes, com o processo de translação acelerado, porque é uma questão de você parar para pensar. Está aqui o Sol. Se o planeta está bem longe dele, a órbita dele é bem larga. Então ele vai levar um tempo bem maior para dar essa volta, não vai? Então o que acontece? Se esse planeta chega para mais perto, o tempo da volta vai ser menor, não vai? Se esse tempo fosse menor e o planeta Terra continuasse no processo de rotação na mesma velocidade, então o nosso ano não teria mais 365 dias. Porque o processo de translação seria mais rápido. Então o que surgiu como recurso para resolver isso? A rotação do planeta também acelerou. E é automático. Se você está mais perto do eixo, se a sua órbita está mais perto do eixo, você gira mais rápido. É automático isso aí, você pode observar inclusive naquelas experiências que o pessoal faz, do giro, que eles chamam o giro da bailarina, né? Quando a bailarina está com os braços abertos, ela gira numa velocidade mais devagar. A hora que ela fecha os braços, ela gira mais rápido. E inclusive aquele pessoal lá eu esqueci o nome do grupo lá, que faz experiências de ciência nos programas de TV, esqueci o nome deles lá. Eles fazem muito essa experiência, eles pegam aquelas cadeiras giratórias, botam a pessoa sentada numa cadeira giratória daquela e coloca 2 pesos desses halteres nas mãos da pessoa. E aí eles pedem a pessoa para abrir os braços e eles giram a cadeira. Aí a pessoa fica girando numa determinada velocidade. Aí eles falam para a pessoa, fecha o braço. A pessoa fecha o braço, ela acelera. Então isso aconteceu com o planeta Terra. Por isso que o planeta Terra hoje, o dia não tem mais 24 horas. E a última medida que fizeram a respeito disso, estava dando que o dia tinha 16 horas. E eu vou ser bem sincero com vocês, eu estou achando que já desceu. Já está menos. Eu acho que deve estar umas 14. Porque o tempo está voando, gente. A hora que a gente vê, o dia já passou. Não é? Uma semana. Exato. Chega na quarta-feira e ela... Exatamente. Então, o processo de translação, se o dia não fosse acelerado, ele iria ter pouco mais da metade do ano. Então ele daria aí, eu acho que não chegaria a 200 dias o ano. Então a rotação do planeta também acelerou e isso faz com que os dias fiquem mais rápidos. Então continua sendo 365 dias o processo de rotação. Só que o que isso está causando no nosso planeta? O desequilíbrio entre as estações do ano. As estações do ano estão completamente desordenadas, completamente desequilibradas. É justamente por causa desse processo que o planeta está passando. Então, aqui vocês entendem o porquê que os polos congelaram. E por que as zonas tropicais se tornaram tão quentes, principalmente na região da linha do Equador. Porque o planeta inclinou a sua órbita, então na região dos trópicos ficou mais, a incidência de energia solar ficou mais forte e fez com que essa região do planeta ficasse mais quente.
o primeiro salvador da raça humana. O primeiro que tentou, durante esses 1.900.000 anos, vieram vários salvadores para tentar salvar o planeta, para tentar orientar a humanidade, para salvar a humanidade. O primeiro salvador, ou Cristo, a vir ajudar a humanidade a se recuperar, foi Krishna. Ele viveu na Terra por centenas de anos e ensinou que o serviço é a lei da vida, ou seja, servir ao próximo, ajudar ao próximo. A ajuda mútua era a lei da vida, que garantiria a melhora do nosso planeta. Ele pelejou, e olha que ele viveu por centenas de anos, e ele tentou muito. Quando ele retornou para os planos superiores, ele levou consigo que ele conseguiu, durante a jornada dele, ele conseguiu apenas 1.400 discípulos que conseguiram ascensionar. Aí esses ele levou consigo para o plano espiritual. O restante ele deixou aqui. E aí o que aconteceu? Depois de Krishna, vieram vários outros Cristos para ajudar a humanidade. Olha só, o Mestre Jesus foi o 49º Cristo a vir à Terra para orientar e resgatar os seres humanos. Lá naquele filme que nós vimos na nossa primeira aula, vocês viram lá as emanações de vida de Alcantara. Lembram? Que vinham como Tote, vieram como Hermes, vieram como Buda, vieram como... Oi? Vieram como Moisés, vieram como Quetzalcoatl, aqui na América do Sul. Ofélios. Eles vieram em várias épocas da humanidade, pelejando para poder ajudar a humanidade a se desenvolver. Mas todos esses foi um só? Ou foram vários? Emanações crísticas. Eu prefiro chamá-los de emanações Não é o crísticas. mesmo. Alguns reencarnaram, como por exemplo Jesus. Jesus, a gente tem informações de que Jesus foi Josué, de que ele foi Zoroastro, que ele... Não, São Germão foi o pai dele. José, isso, São Germão foi o pai dele. Jesus foi Josué, foi Zoroastro, foi Antúlio. Ah, eu não tenho informação. Essa eu não tenho. Ele foi Antúlio na Atlântida. Então a gente tem informações de que eles vieram várias vezes também. Pode ser que dessas 49 vezes, pode ser que não foram 49 mestres diferentes, mas 49 encarnações de vários mestres que se manifestaram aqui na Terra, né? E vieram para orientar e resgatar os seres humanos. Eles tentaram muito, gente, muito mesmo. Esses seres pelejaram durante milhões de anos com a humanidade. O último deles, a vir como um verdadeiro Cristo, com uma missão crística para o planeta Terra, foi Jesus. Que na verdade, esse não é o nome dele realmente. Este é o nome que ele teve naquela encarnação. Que inclusive nas primeiras profecias, não era para ser esse o nome dele, era para ser Emmanuel, que quer dizer Deus convosco. Lá nas profecias antigas sempre falavam que era para o nome dele ser Emmanuel. Mas aí, quando Maria recebeu a orientação do arcanjo Gabriel, de que era para ele se chamar Jesus. E aí foi adotada a ideia do nome de Jesus. Mas existem várias teses aí, e dos mais diversos meios, que dizem que na verdade o nome de Yeshua, ele foi adotado por Jesus
numa de suas iniciações, quando ele foi iniciado lá na pirâmide no Egito, né, dona Célia? Ele recebeu o nome de Jesus quando ele recebeu a iniciação de Yeshua, né, que Jesus para nós, foi quando ele recebeu a iniciação lá na pirâmide no Egito. Porque lá dentro do livro de Urântia, inclusive nos capítulos 9, 10 e 11 do livro de Urântia, naquelas palestras do livro de Urântia, eles falam, né? São 3 capítulos inteiros falando sobre a vida de Jesus, ano a ano, cada uma das experiências que Jesus teve. E aí eles relatam ali algo muito interessante. Aquele período que na Bíblia está obscuro, que ninguém tem informação, que é o período entre os 12 e os 30 anos de Jesus. Porque na Bíblia falam de Jesus com 12 anos, quando foi aquela situação em que o pai foi apresentá-lo no templo. Então, inclusive ele tem aquela história de que ele sumiu dos pais e tal, e quando o pai foi procurar por ele, encontrou ele no templo, aí falou para ele, poxa, você sumiu e tal. Ele falou assim, mas eu falei que eu estava na casa do meu pai. Era quando ele tinha 12 anos. Aí é como se passassem uma borracha e Jesus desaparecesse. E só vão falar de novo de Jesus aos 30 anos. Ele só reaparece com 30 anos. E aí existe essa questão aí, né? O que Jesus estava fazendo nesse período aí? O que estava acontecendo aí? Porque a missão messiânica dele foi só de 3 anos. Foi dos 30 aos 33. Ponto. Mas o que ele estava fazendo antes disso? Aí é que é o interessante. Ele estava se preparando para essa missão. E ele viajou muito. Ele fez iniciações com os essênios. Ele fez iniciações no Egito. Ele conheceu o Oriente. Ele conheceu a Índia. Vocês vão ter muitas informações lá naquele ciclo de palestras que eu indico muito para que vocês assistam sobre essas aventuras de Jesus antes de ele assumir a sua missão como Cristo planetário. Então, nós vimos aí toda a história do nosso planeta até a chegada do primeiro salvador da humanidade, que foi Cristo. E durante esses 1.900.000 anos, foram 49 Cristos, tentando melhorar a humanidade. E infelizmente não obtiveram muito resultado. Igual hoje mesmo. Oi? Aí, essa que é a coisa interessante, porque hoje, dentro do livro da Grande Fraternidade Branca, prega realmente o retorno do Cristo em forma humana. Já os novos conhecimentos que estão sendo trazidos dentro da própria Ponte para a Felicidade, Ponte para a Liberdade, já deixa claro que o retorno do Cristo não será em carne, que na verdade será o retorno do Cristo na nossa essência. Vai ser um Cristo coletivo, uma consciência coletiva, quando cada ser humano reconhecer que existe um Cristo interior, um Cristo interno dentro de cada ser humano, uma centelha divina, o eu superior dentro de cada ser humano. E aí, o retorno do Cristo será dessa forma. Porque a concepção é que, depois do último concílio da Grande Fraternidade Branca, que foi lá em 1956, chegaram a um consenso de que um novo avatar não ia colar. A humanidade estava complicada demais para ter um avatar. Porque é certeza que se aparece um Jesus aqui hoje, eles não iam fazer com ele o que fizeram com aquele lá de crucificar, não. Eles iam picar em pedacinhos e estudar na NASA. Iam... Oi? Pior. Ou então iam tentar subvertê-lo para transformá-lo em político.
Ou então iria haver aquilo que eles chamam de união, que alguns que pregam a teoria da conspiração aí, né? Aquela união planetária para criar uma religião única em torno desse único ser. E iriam querer monopolizar a religião. Então tudo ia dar errado. Aí eles falaram, não, vamos tentar o retorno do Cristo agora, em vez de ser um ser humano, ser milhares ou milhões de Cristos, milhões de pequenos Cristos espalhados pelo planeta, para que eles sejam os condutores da humanidade, auxiliando as pessoas, trazendo conhecimento, trazendo esclarecimento, trazendo orientação, guiando essas pessoas para o seu crescimento e não sendo um guru dessas pessoas, que ele faça as pessoas despertarem por si próprias. Então é isso que está acontecendo hoje, gente. Várias pessoas despertando o mundo afora e sendo pequenos pontos de luz para o despertar da humanidade. Às vezes, a pessoa não consegue, dentro ali do mundinho onde ela foi inserida como um ponto de luz, ela não consegue interferir de forma, vamos dizer, muito grande. Mas ele consegue expandir a consciência de 5, 6, ali já formou um pontinho de luz. Esses 5, 6 podem expandir a consciência, despertar outros, e isso vai virando uma corrente do bem. É um efeito em células de expansão da consciência, e nós precisamos fazer esse processo, acelerar esse processo bem rápido, porque o grande evento está aí e a humanidade tem pouquíssimo tempo para poder produzir aquilo que a gente chama de como é que chama, gente? Massa crítica. Lembrou? Atingir a massa crítica energética para evitar que o planeta Terra caia em mais 900 anos de Terra Cruz. E olha, gente, que vocês têm que entender o que é Terra Cruz. Vocês acham que Terra Cruz é o planeta Terra continuar sendo expiação e provas? É bem pior. É bem pior. Quase um umbral. É bem pior. É quase um umbral da vida. Porque o que vai acontecer? Aqueles que já alcançaram um nível de evolução suficiente para deixar o planeta, bye bye Terra. Tchau. Tchau Terra. Vão embora. E aí, esses que eram os poucos focos de luz no planeta, vão embora. O planeta Terra vai cair em escuridão. O mal vai prevalecer absurdamente por mais 900 anos, até que haja um novo projeto de mudança. A Mônica de Medeiros deixa claro isso. Gente, pelo amor de Deus, não vamos deixar a Terra cair em 900 anos de Terra Cruz, porque vai ser bem pior do que está. Está ruim, não está? Pois é, pode piorar. Se cair em Terra Cruz, vai piorar. E muito. E muito. Então, nós precisamos expandir essa luz o máximo que pudermos, para conseguirmos um quanto, como a Roberta mesmo falou, a massa crítica de 25%. 1/4 da humanidade vibrando luz. 1/4 da humanidade desperta. Porque hoje está em torno de 22%. Segundo o regimento Acário, caiu para 20%. Caiu para 20%. Porque alguns que estavam no caminho do despertar, despertando, se desviaram, foram corrompidos. As trevas se infiltraram e começaram a pôr na cabeça dessas pessoas pensamentos absurdos, e eles começaram a pregar coisas que não condizem com o que eles pregavam lá no início da sua caminhada. Nós temos aí pessoas que
há 15 anos atrás, gente, eu era muito fã do cara. Eu segui ele em tudo, comprei livro, comprei kit de DVD, tudo. Para poder, assim, nossa, eu tenho que aprender com esse cara, ele tem muito para me ensinar. De uns anos para cá, eu não vou, estou contando o milagre, mas não vou contar o nome do santo. De uns anos para cá, esse cara anda falando tanta potoca nos vídeos dele que dá até medo de assistir. Como por exemplo, a ET está todo mundo morto. Não existe ET encarnado. Ele falou isso num vídeo dele. Outra coisa, não existe chip negativado, não existe chip do mal, porque os seres trevosos não têm conhecimento, não têm tecnologia para criar chip do mal. Ou seja, uma pessoa que veio trazendo informações valiosíssimas para a gente durante anos, durante mais de uma década, de uns tempos para cá está trazendo informações absurdas. Outro exemplo que eu posso dar para vocês é uma amiga minha lá do estado de São Paulo. Há um ano atrás ela entrou em contato comigo me pedindo ajuda, porque ela estava sendo obsediada por seres que ela não conseguia identificar, que ela estava sendo obsediada não só durante o sono, mas também até mesmo acordada. Ela disse que já teve situação dela estar dentro do cinema assistindo um filme com os filhos e de repente ela começou a ter visões desses seres ao redor dela. Foi quando eu levei para ela o conhecimento, através da descrição que ela me deu, de que esses seres eram reptilianos. Ela falou assim: olha, é uns bichos esquisitos, assim, tal. São humanos, mas não são humanos, são diferentes, tem um olho esquisito e tal. Falei, são reptilianos e eles estão disfarçados de humanos. Quando ela teve essa concepção, que apareceu uma para ela, ela virou para ela e falou assim: você cria vergonha nessa cara? Ela é parruda. Você cria vergonha nessa cara e mostra a sua verdadeira forma. Aí ela mostrou a verdadeira forma, aí ela viu que era realmente uma reptiliana. Aí ela foi e falou para mim: daí, pelo amor de Deus, me ajuda a me livrar desses seres, dessa obsessão desses reptilianos. Então nós vamos fazer um tratamento de apometria para você à distância. Aí nós fomos fazer o tratamento para ela. A hora que a gente abriu a frequência dela numa mesa de apometria, veio a surpresa. Se manifestou um daqueles reptilianos na mesa. E ele falou para a gente: vocês não podem fazer nada. Ah, mas como assim a gente não pode? Não, vocês não podem fazer nada. Vocês não têm autorização para intervir neste caso. Ah, mas por quê? Porque ela aderiu de boa vontade. Ela não foi obrigada. Ela não está participando do nosso projeto obrigada. Ela aderiu de boa vontade. Aí eu fui e entrei em contato com ela. Olha, o negócio é o seguinte, o babado aqui é feio, porque o ser que se manifestou falou que você aderiu de boa vontade, que você começou a fazer parte do projeto deles de livre e espontânea vontade. Não, mas eu não fiz isso não. Ele disse. Agora você tem que entender o que está acontecendo. O que aconteceu? Aí foi quando ela foi e linkou as coisas. Falou assim: Adair, a coisa de um ano atrás, apareceu um grupo na internet que eles estavam reunindo pessoas para fazer meditações pela elevação planetária, para que seres do planeta inteiro fizessem meditações em determinados horários específicos, meditações coletivas para a ascensão de Gaia. E eu achei o máximo aquilo ali. Umas amigas minhas me sugeriram, eu corri lá e fiz a minha inscrição para esse negócio lá de ascensão planetária. Aí eles sempre entravam em contato comigo por e-mail, me mandavam um e-mail dizendo o dia e hora da meditação que era para a gente meditar em conjunto. Será que foi isso aí que aconteceu? Eu falei para ela: deixa eu te perguntar, você deu seus dados lá? Não, a gente faz um cadastro.
É um cadastro que a gente faz, coloca nome, endereço, CPF, identidade, tudo, data de nascimento, tudo. E você fez isso? Fiz. E você checou quem são essas pessoas? Ela, não. Falei, ótimo, então você vai fazer o seguinte, vai atrás e vai tentar descobrir quem são essas pessoas. Aí o que aconteceu? Ela foi, entrou em contato com eles, tudo era por e-mail, entrou em contato com eles querendo informações a respeito dessa entidade que estava promovendo essas meditações, esses encontros mundiais. E quem disse que ela achou? Não conseguia encontrar nada, eles não revelavam nada para ela, não passavam nada, nenhuma informação para ela, eles simplesmente ignoraram a existência dela. Quando ela começou a mandar e-mails para eles e falando que ia se colocar contra eles, porque eles não estavam se identificando, porque não tinha nada, gente, não tinha um nome, não tinha uma foto, não tinha nada que identificasse quem eram as pessoas que estavam promovendo esses encontros de meditação. Aí ela foi e, tipo assim, quebrou o pau com eles. Eles simplesmente bloquearam ela. Aí ela foi para a internet e criou um texto falando: trabalhadores da luz estão sendo enganados. E soltou isso nas redes sociais. Em menos de 15 dias, ela começou a ser ameaçada. Até o WhatsApp dela clonaram. Clonaram o telefone dela e começaram a monitorar ela, entrar em contato com ela via Facebook, via tudo que ela tinha de conexão. O pessoal começou a entrar em contato com ela e ameaçando-a de que ela tinha que parar com tudo. Então, para vocês verem o tanto que o caso é sério. E aí, depois disso, ela veio me contar que ela tentou conversar com umas amigas a respeito de um outro projeto que tinha lá em São Paulo, que era um tal de um projeto de resgate do poder feminino. É o resgate da essência feminina do nosso planeta. Eram encontros de mulheres que estavam ali para resgatar o sagrado feminino delas. E ela achou muito estranho isso e tentou avisar as amigas para prestarem atenção nesse projeto lá, o que estava acontecendo. Aí as amigas, não, você está delirando. Ela, olha, eu caí numa e quero evitar que vocês caiam também. Não, você está delirando, não tem nada disso não, e nós não vamos continuar lá porque o trem lá é bom. Aí ela veio me contar que 3 meses depois, uma amiga dela veio contar para ela o que estava acontecendo lá e que ela inclusive estava tentando se desvencilhar do grupo. Que começou o seguinte: elas faziam meditações, rituais, danças, defumações, trabalhos com pedras, aromas, cristais, para o resgate do sagrado feminino. Aí, até aí tudo bem. Aí de repente um dia chega lá: porque nós vamos fazer o resgate do sagrado feminino de vocês através das roupas íntimas de vocês. Então tirem as calcinhas de vocês e coloquem as calcinhas de vocês dentro dessa bacia aqui, com essa água com ervas. E aí as trouxas tiraram as calcinhas e colocaram dentro dessa bacia com ervas. Aí de repente um dia: agora nós vamos fazer o resgate do sagrado feminino de vocês, fazendo a defumação da área genital de vocês. Então é para que vocês todas venham de saia e retirem as calcinhas, para que nós façamos a defumação. Aí vinham com um defumador no meio das pernas das mulheres. E a mulher olhando aquilo e falando: esse trem está errado, esse trem está esquisito, esse negócio está meio absurdo. Aí o fim da picada foi quando, numa reunião só, ela ouviu uma aberração e viu que estavam querendo fazer outra coisa. Elas solicitaram para as mulheres que recolhessem a menstruação delas, o sangue menstrual delas.
recolham o sangue menstrual de vocês e congelem, para que no dia da nossa próxima reunião vocês vão trazer esse sangue menstrual para nós jogarmos ele na fogueira, para poder fazer o ritual de voltar a energia menstrual de vocês para a terra. Outro dia o Rodrigo Romo lançou uma live sobre isso, falando justamente sobre esses rituais do sagrado feminino com sangue menstrual. Eu falei, isso é um perigo, gente. Vocês não fazem ideia do que vocês estão fazendo. E aí a amiga foi e falou para ela, olha, quando elas falaram isso, aí eu achei o fim da picada mesmo. Mas aí ainda vinha a pior das cacetadas. A mestra, que era a líder, que estava direcionando todo o trabalho, falou que durante esse período era para que nós mantivéssemos o máximo de relações sexuais. E que não importava com quem. Que a energia sexual que seria gerada neste período seria a energia da prosperidade, para que nós ficássemos ricas. Nós tínhamos que fazer muito sexo. E que não importava a quantidade de parceiros, não importava se era com o marido, se era com o vizinho, se era com o padeiro ou com o açougueiro. Que tinha que manter relação o máximo que pudesse nesse período. Aí foi quando eu chutei o pau da barraca e falei, isso aqui não me pertence, eu estou indo embora. E aí ela contou para ela essa situação. Então são duas situações reais que nós podemos vivenciar e ter a experiência de conhecer pessoas que vivenciaram isso, de núcleos que estão pegando aquelas pessoas, porque a mulher, quando ela começa a despertar o seu sagrado feminino, é um sinal de que ela está despertando para a realidade, ela está despertando para o seu verdadeiro poder, que é o poder feminino, realmente o sagrado feminino, que é muito poderoso e que vai reger a era de Aquário, que vai reger o planeta Terra de agora em diante. É um despertar, mas aí surge um grupo que está, vamos dizer assim, invertendo as coisas, e tirando proveito disso e enganando essas pessoas. Por isso é que foi aí que eu fui entender, Juliana, a questão do regimento Aquarium falar que de 22% já tinha caído para 20%. Lembra? Eu falei assim, não está em 22% não, está em 20%. Porque caiu. Porque tem grupos subversivos corrompendo trabalhadores da luz. Para vocês verem o quanto é grave. Então é por isso que eu vou postar no grupo hoje o texto que essa amiga minha fez. Eu vou mostrar para vocês o que ela escreveu. Vocês vão ter acesso a esse conteúdo do que ela escreveu, porque é público. Ela publicou na internet, então é público, eu posso pegar, já pedi autorização para ela, para poder colocar no nosso grupo, para que vocês leiam o quanto é grave a situação. Então, vamos nos conectar com a luz. Conseguiu ser como fazer uma outra cometria de falar não, ela. Não, mas aí é o seguinte, ela quebrou o contrato. Ela mesma quebrou o contrato, decretou guerra contra eles, eles ainda tentaram prejudicá-la energeticamente mais algumas vezes, mas ela chutou o pau da barraca mesmo. Ela hoje é uma guerreira declarada contra eles. Então ela rompeu o contrato, e quando ela rompeu o contrato, eles perderam o domínio sobre ela. Pronto, resolveu o problema, não precisou nem da gente fazer outra apometria, não. Ela chutou o pau da barraca, ela tem consciência, ela faz parte de um, inclusive ela faz curso de xamanismo com a Mônica de Medeiros. Então ela é uma pessoa que estava no caminho do despertar mesmo, e queriam desviá-la. Ela foi bater o pé e falou, opa, aqui não. E agora está lá trabalhando para a luz. Então, gente, esse é o conteúdo da nossa aula de hoje, até esse momento aqui. Na nossa próxima aula, nós vamos falar da chegada de uma nova hierarquia planetária para assumir a responsabilidade pelo nosso planeta. A grande fraternidade branca, que foi trazida para o planeta Terra pelo nosso querido Sanat Kumara.
regente de Vênus. Aí, a partir da próxima aula, nós vamos estar falando propriamente da Grande Fraternidade Branca. E nós queremos falar bem, vamos dizer assim, bem esclarecidamente para todos vocês sobre cada um dos membros e seus cargos, a função que cada um deles tem dentro da Grande Fraternidade Branca. Então nós vamos conhecer, vamos entender quem é o Cristo planetário, quem são os instrutores do mundo, quem faz parte do Conselho Kármico, que hoje se chama Conselho Evolutivo, quem são os mestres, que nós chamamos de Chohans dos raios, quem é o que representa o Espírito Santo para o planeta Terra. Todas essas informações serão dadas no curso a partir de agora. Então eu agradeço a todos pela presença, pela atenção, peço desculpas pelos improvisos com relação à luz e com relação aos slides, e prometo que na próxima aula a gente vai evitar que isso aconteça. Gratidão a todos, muito boa noite e até a próxima. Namastê.